é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia, 48 minutos. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia ao vivo, em todas as plataformas, no rádio, no AM 1020, no Facebook da Educadora. Estamos ao vivo. Curta e compartilhe a transmissão e comente a transmissão no YouTube. No canal da Educadora no YouTube, educadora.tv, e também nos aplicativos e no portal educadora.am. Time completo hoje, nesta quinta-feira. Estão ao meu lado, do lado esquerdo, Carlos Alberto e Nani Camargo. Do lado direito, o Bruno Bortolã e a Tayla Ramos. E eu vou começar perguntando a eles, porque iniciamos uma discussão, o Ivan e eu, sobre o que aconteceu ontem no plenário do STF em Brasília. Nós temos de novo as imagens para mostrar. Vamos mostrar de novo o embate entre os ministros Luiz Barroso e Gilmar Mendes. Na verdade, o Barroso mais falou e o Gilmar Mendes apenas retrucou no finalzinho desta fala do ministro Barroso. Vamos ouvir agora e eu quero saber daqui a pouco da opinião dos meus colegas. Meio-dia e 49. Manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1.
Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, dispensa a sessão. 12h51 minutos. Vossas Excelências, Carlos Alberto, Nani Camargo, Tayla Ramos e Bruno Bortolã, pensam o quê do que houve ontem em Brasília? Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Definitivamente de volta, depois de 2 semanas. Seja bem-vindo de volta. É lamentável, né? Um país onde a maior corte da justiça brasileira chega a este nível, o que a gente pode esperar, enfim, dos demais degraus da nossa justiça, né? Eu fico muito triste, né? Eu percebo que o ministro Barroso ali talvez perdeu um pouco a estribeira, pela forma como ele foi ofendido mais uma vez e acabou falando um pouco além do que ele talvez gostaria de ter falado num tribunal que é a maior instância do poder da justiça brasileira. Mas, ao mesmo tempo, falou um monte de verdade, né? Falou um monte de verdade. É que nem o Bruno estava falando agora há pouco. E a gente... Triste, lamentável, que nem em boteco, às vezes, a gente ouve uma ofensa tão grande assim, né? Tanto mais na instância máxima da justiça brasileira. No boteco, o vocabulário talvez fosse um pouco diferente. Mais chulo, talvez, né? Eu tenho um amigo que... Você é uma mistura, Vossa Excelência é uma mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia. Pois é, tem um amigo meu... No bar do Irso, o bate-boca não ia ter esses termos, não. Eu, às vezes, assisto a TV Câmara, assisto a TV Senado, né? E vejo Vossa Excelência daqui, Vossa Excelência dali. Eu tenho um amigo meu que falou assim, olha, se você quiser chamar alguém de filho da mãe, chama de Vossa Excelência, porque lá em Brasília é assim. Impressionante. Enfim, é lamentável, né? Triste. É uma cena triste da gente ver na instância máxima daquilo que deveria ser o órgão mais sério do Brasil. É o Supremo Tribunal Federal. 12h53, boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Eu não achei triste, não. Achei que foi sensacional o que o Barroso falou para o Gilmar Mendes. Tem que colocar esse ministro no lugar dele. É um ministro que só vai conforme a onda dos políticos, tem uma conduta totalmente inadequada. Tem sido utilizado em público, exatamente, né? Na Europa. O seu carro foi atingido por tomates nessa semana. Exato. Ele sempre parece que advoga para político que é acusado de corrupção. E aí agora, eu estava vendo uma reportagem sobre o posicionamento dele lá atrás a respeito de prisões de políticos em segunda instância, né? Situação que ele defendeu lá atrás e agora já há um movimento dele dentro da maior corte do país para que as prisões passem a ocorrer a partir da terceira instância. Tem algo a ver com Lula por aí, né, Caio? Tem tudo a ver com Lula. Então, acho que... transitado em julgado, que não chega nunca, não é? Porque há tantas instâncias recursais nesse país que o endinheirado, né, vai recorrendo. Exatamente. E em liberdade. O corrupto, nesse caso, né, o ladrão, o colarinho branco, né,
endinheirado vai recorrendo. Porque quem que vai até a conseguir morte. chegar até a terceira instância? Só alguém que paga Mas muito bem o advogado. Você acha bonito chegar no fato que chegou? Eu gostei. Concordo Achei plenamente com bonito você. o Barroso, achei que ele tem que enquadrar o Gilmar Mendes mesmo, porque o Carlinhos Carlos ali... Alberto, se não for bonito, humano, foi humano. Ele foi um ministro preciso. que não aguentava mais o Gilmar Ver Mendes. barbaridade. Então, E todo ser humano está e nem achei que ele passível foi a isso. desrespeitoso, não. Não, Porque mas- ele não falou nada calunioso, ele só falou o senhor é do mal. Enfim, eu acho que ele... Falou sim. O senhor é a mistura do mal Não, com o que eu atraso, quero mas não dizer- falou que o pitadas senhor é... de psicopatia, o senhor envergonha esta cor. que eu Tudo quero bem, dizer que eu fico triste- mas ok, mas ele não falou que ele é bandido, que ele é corrupto, é diferente. O que eu quero dizer que eu fico O triste. senhor advoga e o senhor defende interesses que não são dessa corte, não precisa dizer mais nada. Para bom entendedor, meia palavra Eu gostei. basta, né? Mas o que eu também quero gostei. dizer que eu fiquei triste é que tem que chegar numa situação como essa, né? Então, era preferível que houvesse um respeito, primeiro, do Gilmar Mendes, que tivesse um comportamento muito mais reto, muito mais centrado, muito mais lícito, né? Para não chegar a esse ponto. Eu concordo plenamente que ele deveria ouvir isso, mas não lá. Né? Não lá. E não precisaria provocar situações que levassem um outro ministro a ter que dizer tudo isso. É nesse sentido que eu Expõe acho a muito corte, triste. né? Expõe a corte. Sabe, perde a credibilidade. Que credibilidade vai ter uma corte, né, para depois julgar um cara que comete um crime de injúria, de difamação? Ah, não tem cabimento. Meio-dia, 56 minutos, mudando o lado da bancada. Bruno, na sua fala, que foi muito curta, o ministro Gilmar Mendes diz mais ou menos o seguinte: eu recomendo ao ministro Barroso que feche o seu escritório de advocacia. É uma denúncia. E uma denúncia convencional. Séria, né? Não, mas Sério, depois o Barroso pois é, veio a público e disse que ele fechou o escritório em 2013, antes de assumir a toga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, listou, Segundo ali, né? listou os processos que eventualmente poderiam ser de clientes dos advogados, dos sócios do escritório dele. Primeiro, boa tarde a todos. Ele quis insinuar que o ministro Barroso continua advogando mesmo na posição de ministro, que não pode, né, proibido pela lei. Agora, eu concordo com o Carlinhos, eu acho que ministros dessa estatura, desse tamanho e dessa importância, né, como guardiões da lei, da Constituição, da justiça do nosso país, chega a esse ponto da discussão. Concordo em gênero, número, grau, admiro, né, a capacidade da oratória do ministro Barroso, que foi brilhante, mas é triste ter que assistir uma situação como essa, porque o problema é muito mais amplo. O problema não está direcionado, não é pontual nesse caso que pode envolver interesses escusos aí no meio. Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla do que isso, né? Principalmente como que os ministros chegam até a cadeira de ministro do Supremo, por indicação política. Né? Será que não está no momento da gente repensar esse sistema? Será que, assim como nas estatais, nas agências reguladoras, todo mundo clama para que a indicação política acabe? Será que não é o caso também de ter um outro sistema de pontuação ou de meritocracia dentro da carreira jurídica? O ministro Toffoli foi colocado lá, Bruno, sem ter sido sequer juiz de primeira instância, colocado pelo Lula. O advogado do Lula é o ministro Toffoli. Eu acredito que esse tipo, né, e é isso que a gente tem que discutir. Lógico, lamento profundamente a postura do ministro Gilmar. Eu acho que não vou entrar aqui nos detalhes, mas concordo plenamente com o que disse o ministro Barroso ontem. Acho que não é espetáculo, né? O Supremo não é um fla-flu, não é jogo de futebol, não é para ter esse tipo para a gente comemorar esse tipo de coisa. Eu acho que não, acho que isso é a consequência de um problema muito maior que vem, né, dessa questão política. E isso, quem que vai resolver? Senhores e senhoras deputados que serão eleitos ou reeleitos esse ano. Acho que a discussão deve ser um pouco mais responsável e ampla para que a gente não chegue em outros embates como esse pelas causas desse embate. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir melhor.
Meio-dia 59 minutos no Facebook da Educadora, nós estamos ao vivo também pelo Facebook com imagem, você vê o estúdio da Educadora e os componentes desta mesa do Educadora Meio-Dia. A Maria Inês Braga dá parabéns ao ministro Barroso. A Sandra Marabeck diz o seguinte: Barroso pode ter perdido as estribeiras, mas disse verdades que devem ser ditas em qualquer instância. Eu concordo com ela, disse verdades que devem ser ditas até em defesa da moral do povo brasileiro, não é? Em qualquer instância. E a sua opinião, Tayla Ramos, sobre o assunto? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Olha, eu gostei do discurso do Barroso. Acho que, apesar dele ter uma oratória que foi muito fina, bateu ali no Gilmar Mendes de uma maneira muito elegante, mas mesmo assim, embora não tenha faltado com respeito, na minha opinião, fez insinuações graves dentro do STF. E eu acho que esse embate é um retrato da sociedade, né, Caio? A gente percebe essas insinuações, esses ânimos acirrados em todos os patamares da sociedade, dos mais baixos aos mais altos. Basta comparar o que tem ocorrido na Câmara aqui de Limeira, com vários embates entre os vereadores, com insinuações que sempre partem para o lado pessoal, né? O que aconteceu com o vereador alemão da Jeová Rafá foi muito mais grave até do que o que aconteceu ontem entre os ministros Barroso e Gilmar Mendes, né? Com certeza, porque houve ameaças também nesse caso, né? Pois é, a pessoa aí, o Gilson, que é a pessoa que discutiu com o vereador na Câmara Municipal, disse que levaria ele amarrado para a delegacia, entre outros absurdos, enfim. Então, eu acho que isso ocorrendo... Chamou para briga, né? Isso a gente vê, ocorre na Câmara Municipal e ocorre no STF, salvas aí as devidas proporções, mas acho que é um retrato da nossa sociedade. Lembrando que hoje o STF julga, então, o pedido da defesa do Lula para que ele não seja preso aí até que ele seja totalmente julgado, até que haja um trânsito em julgado, né? Enfim. Então, vamos ver como vai ser hoje essa discussão. Acho que talvez a gente tenha outras surpresas por lá. Mas esse tipo de discussão acaba tirando, de certa forma, a credibilidade do STF, né? Eu concordo com o Carlinhos nesse ponto. Como o Bruno disse, também não é jogo de futebol, não é lado A e lado B, briga de torcida, né? Mas, infelizmente, eu acho que é um retrato do momento que o país vive, né? Do mais baixo ao mais alto patamar. A 1h02 eu vou imitar o Milton Neves e perguntar para os meus colegas, para as minhas colegas, seco para você, Tayla Ramos, o STF vai livrar a cara do Lula ou não? Não. Espero que não. Eu acho que não. Espero que não. Nani Camargo, julgamento do habeas corpus é hoje. STF livra a cara do Lula ou não? Não. Carlos Alberto. Eu não sei dizer, não. Depois do que aconteceu ontem, tenho minhas dúvidas. Tô com o saco cheio, cara, com essa conversa de ontem. Tão com o saco cheio, tão desanimado. Porque eu não sei se de repente isso não já é uma armação para desviar o foco, para depois... aí o Gilmar Mendes dá uma maciada no Lula e fica por isso mesmo. Fica pior, por exemplo, o que fez o ministro Barroso do que o que fez o Gilmar Mendes. Então, eu tenho medo, viu? É uma armação atrás da outra. É impressionante o que acontece nesse nosso país. Os caras fazem tudo premeditadamente. Isso que aconteceu ontem, pra mim, tá cheirando pizza quase queimando no forno. Pelo amor de Deus. E só para contribuir e para curiosidade também dos nossos ouvintes, dos 10 atuais ministros, um foi indicado pelo presidente Temer, 4 pela Dilma Rousseff, que 3... é o ministro Alexandre Moraes, que antes atuou na promotoria, né? O Alexandre Moraes, salvo engano, foi ministro da Justiça e foi secretário da Justiça aqui em São Paulo. Então, 4 pela Dilma Rousseff, 3 pelo Lula, 1 pelo Fernando Henrique, 1 pelo Collor e 1 pelo José Sarney. Não, são 7. Dos 12? A Constituição diz que os ministros devem ser brasileiros natos, entre 35 e 65 anos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada e não precisam necessariamente ser juiz e nem advogado. Nem advogado? Nem advogado. Puxa vida. Caramba. 1h04, o Alexandre Rodrigues diz aqui... advogado e nem formação em direito. Que o advogado tem que ter o exame da ordem. Nem bacharel em direito. Nem bacharel em direito. O Alexandre Rodrigues diz aqui no Facebook: é duro saber que a Dilma vai receber ou recebe R$65 mil por mês, tem 8 funcionários e 2 carros à disposição até o fim da vida. Eu não sei se essa informação procede, né? Porque o teto do funcionalismo público é o salário do presidente da República e do presidente do STF.
em torno de R$35 mil. Não sei se a Dilma de fato recebe. Porque tem as ajudas de combustível, benefícios tem 2 motoristas com 2 carros, dessa ordem. 2 motoristas, 2 carros, uma quantidade X lá de gasolina por mês, enfim. Mas podemos nos informar, né? Recentemente aquela atriz Tássia Camargo fez até um apelo, né? Na internet, no Facebook, que a coitada da Dilma, ela está passando fome, vamos arrecadar mantimentos para ela, né? Nós vamos levantar. Se tem procedimento essa informação de que a Lula, Dilma Rousseff, se ela recebe de fato 65 mil por mês, tem 8 funcionários e 2 carros para utilizar até o fim da vida. Vamos nos informar. Você tá com uma camisa bonita, linda, a sua preta. Também. É linda, Você comprou com o seu dinheiro, não comprou? O meu dinheiro, meu sacrifício, meu trabalho, meu suor. Esse dinheiro é do seu salário, não é? Sim. Como é que deputado tem lá ajuda paletó e diz que não está englobado no salário? São os penduricalhos, né? Tem ajuda para tudo. Ajuda carta, ajuda envelope, selo. Ajuda moradia. Só o salário não dá, né? O salário dele não dá. O cara mora na cidade, mas ele recebe uma ajuda Parece moradia. Parece que o auxílio terno caiu, né? Mas os outros auxílios todos continuam. Os penduricalhos continuam. Bolsa para criança. Você paga a escola do seu filho com o salário seu. Ué. Agora, por que o cara lá em Brasília tem que ter auxílio educação para o filho? Não está no salário isso? Eu acho que eu sou burro. Eu não sei se o deputado tem esse auxílio, mas tem o famoso cotão. Inclusive, eu vou levantar os valores atualizados para passar para os nossos ouvintes, mas é muito dinheiro. Bom, minha gente, 1h06, voltamos aqui para Limeira. O foco agora é Limeira e é o funcionalismo público. Funcionário público na ativa não recebe 65 mil por mês, nem 35, nem 20 mil, nem 15 mil. Nem auxílio roupas. Também não recebe nenhum tipo de auxílio e quando se aposenta, aí piorou de vez. Estamos vivendo um estado de greve do funcionalismo público, Nani Camargo. Exatamente. A categoria, né, está em campanha salarial, pediu 12% de aumento neste ano e a contrapartida do governo foi 2,89%. E a repórter Ana Paula Rosa vai conversar agora com a presidente do Sindicel, Eunice Lopes. Caio. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Caio. Boa tarde a todos que acompanham o Educador a Meio-Dia. Eu estou agora no Sindicel, que é o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, para falar sobre o estado de greve declarado pela categoria. Os servidores de Limeira que participaram de uma assembleia na última terça-feira rejeitaram a proposta da Prefeitura de Limeira de 2,84% de reajuste e reivindicam um aumento de 12%. Sobre isso, vou conversar então com a presidente da categoria, Eunice Lopes, que tem mais informações. Eunice, então na segunda-feira... Boa tarde também, Eunice Lopes, educador. E pode ser, nós decretamos estado de greve, já saindo da mesa de negociação, dizendo para a Prefeitura que é ridículo a apresentação dos índices da Prefeitura, índice o qual vem rebaixando a folha e o gasto com o pessoal. A Prefeitura de Limeira pode gastar com o servidor público, né, até 54%. O que nós estamos pedindo é que se mantenha o índice o gasto que já está, aí o prefeito vem e rebaixa gasto com o pessoal. Então, na terça-feira foi aprovado na Assembleia que nós entraremos em estado de greve, já comunicamos à Prefeitura. A Prefeitura demonstrou total desconhecimento, enviando uma normativa para o sindicato dizendo que ela quer que 70% da categoria esteja trabalhando e a Prefeitura não tem autonomia para fazer isso conosco. Primeiro, nós construímos a greve para abrir uma negociação decente e aí depois sim nós conversamos os impactos que isso terá no serviço público. Hoje de manhã a direção está toda visitando a base. Está bastante interessante, a categoria está bastante revoltada, entendendo que tem que ter um melhor investimento. O prefeito dá 0% no Vale Alimentação. O Vale Alimentação é esse que alimenta, né, a população mais carente dos servidores, que é o que ganham menos. Nem nesse Vale Alimentação a prefeitura reajusta de forma decente, não dá nenhum aumento. Então,
tudo indica que a partir de segunda-feira nós teremos uma greve construída, podendo ocorrer caso a prefeitura não volte a rever a posição. Para quem não sabe, qual é a diferença de estado de greve e greve? O estado de greve é quando nós comunicamos o prefeito que ele pode fazer mais e nós vamos construir um momento de paralisação. Então, durante esse estado de greve, até domingo, por exemplo, o prefeito pode entrar em contato com o sindicato e tentar uma renegociação com índice melhor para que a gente não faça greve na segunda-feira. Caso essa negociação não venha, esse contato por parte da prefeitura, na segunda-feira passa a ter greve. A gente diz o que para o prefeito? Olha, neste período existe um descontentamento e você tem 72 horas para fazer uma reflexão e melhorar essa proposta. Então, ele já foi comunicado que nós poderemos entrar em greve, agora cabe à prefeitura impedir essa greve, melhorando o índice. E a prefeitura se manifestou de forma oficial dizendo que essa oferta de 2,84% já é um sacrifício para o poder público e também que é maior, um índice maior de aumento do que o ofertado em outras cidades. Além disso, a prefeitura também diz que é referente à variação do IPCA. Eu gostaria que a senhora comentasse a respeito disso. Primeiramente, a prefeitura não tem que ter como parâmetro outras cidades, ela precisa ter como parâmetro a cidade dela, né? Então, ela precisa ter como parâmetro a arrecadação da nossa cidade, porque eu não vou, na transparência ou no site das outras prefeituras, pegar os dados da prefeitura para fazer o cálculo. Então, não é verdade. Tem prefeitura que, inclusive, Araras, que é próximo a nós, já deu um índice um pouco maior, pouca coisa, mas um pouco maior. Então, ele não pode comparar com outras cidades. Outra coisa, Ana, eu preciso que você me repita a sua pergunta, tá? Que eu não me lembro da sua próxima questionamento. Ele também disse, a prefeitura, na verdade, se pronunciou, que é um sacrifício para o poder público e também que essa variação ela vai de acordo com o índice de preços, o IPCA. Então, né, o IPCA é aquele índice que toda dona de casa deve conhecer, acho que pelo jeito melhor que o prefeito. Porque o IPCA é o índice que vem, né, de aumento aí do consumidor, só que nós sabemos que esse ano muita coisa foi manipulada nesse país, inclusive essa inflação que eles dizem que baixou para poder, inclusive, demonstrar mais segurança no país, porém a luz aumentou, a água aumentou, o gás aumentou, a gasolina aumentou. Então, como é que é esse índice do consumidor, se até poucos dias atrás a gasolina tinha aumentado 3%, né? O gás ficou uma fortuna. Como é que a gente faz com isso? A água, tem um monte de gente dizendo que em Limeira algumas famílias aumentou até 200%. Então, não é possível o prefeito achar que ele está lidando com amador. Eu lido com dados públicos com muita responsabilidade, nunca maquiei dados para os servidores vir para uma greve para fazer politicagem com o prefeito, sempre foi com muita responsabilidade e eu posso assegurar a toda a população e a vocês aí da educadora que o prefeito dando 8% para essa categoria, ele vai gastar o mesmo que ele gastou o ano passado. Ele dando 2,48%, ele vai rebaixar o gasto com a categoria. Então, o que adiantou? Qual que é a minha irritação com esse prefeito? Foi ter ficado vários anos no sol quente para que essa categoria tivesse o respeito e nós conseguimos aumentos reais aí, né, com a nossa luta. E agora vem um prefeito e rebaixa a folha desse jeito. Então, ele não está falando com a verdade. A única verdade que tem nisso tudo é que ele está olhando com um ar de empresariado da empresa privada e não pública, porque o público não prevê lucro, Ana. Então, se eu não tenho previsão de lucro, eu preciso usar esse dinheiro público para melhorar o serviço público. Quando eu pago mais para um médico, eu vou exigir dedicação mais exclusiva. Quando eu pago mais para um professor, eu posso exigir dedicação exclusiva e qualidade no serviço público. Os nossos monitores estão se matando aí para tentar buscar formação, para melhor atender as nossas crianças, e isso não é feito. Então, não é verdade. Hoje, por exemplo, a gente viu na Gazeta o secretário de Educação dizendo que a mortadela é dado porque os trabalhadores do serviço público é que dá essa mortadela. Como assim, meu Deus?
Quem é que envia essa mortadela para a escola? Então, é eximir eles de responsabilidade e passar a responsabilidade para nós. Nós, o Sindicato de Servidores, não vai aceitar. Hoje, nós esperamos que seja uma assembleia representativa e os servidores, eu espero que não vai engolir isso. Porque se o servidor não comparecer na assembleia de hoje, eu vou ser obrigada a engolir e assinar esse acordo coletivo. Mas estamos convidando todo mundo para comparecer na assembleia. Vai ser no Sindicato da Alimentação, que emprestou para nós o salão, na Rua Siqueira Campos, às 18h30, próximo da rodoviária. Eu estou acreditando nessa categoria, que o prefeito não vai sair dessa numa boa, não. Para finalizar, então, a entrevista, eu gostaria que a senhora falasse se, de fato, na segunda-feira, então, começar essa greve, quais serviços públicos poderão sofrer alterações? Ana, toda vez que a gente vai montar aí uma parada, primeiro a gente ataca alguns setores para depois vir os outros. Nós estamos pegando pesado nas creches, nas UBSs e com os motoristas da saúde para, após decretar greve, a gente conseguir falar aí com todos os trabalhadores. Porém, todos devem vir e tentar aderir aí à greve. Mas eu não posso te garantir que na segunda-feira já tem parada, porque a estratégia está sendo criada entre o Sindicel, o APUESP e o Sindiguarda, porque nós unificamos a campanha salarial e vamos unificar a luta. Então, só à noite, às 18h30, lá para as 19h, é que nós teremos resposta. Mas a população fica muito tranquila. Nós não vamos pegar a população de surpresa sem antes colocar comunicado nos jornais, na imprensa falada, se essa greve acontece na segunda-feira. Muito bem, conversamos então com a presidente do Sindicel, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, Eunice Lopes. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, obrigada ao espaço aí na Educadora. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. 1h16. Alguém quer opinar? Achei Posso, aliás, sim, dar meus palpites? incisiva, né? Eu acho que hoje o Corinthians não passa pelo Bragantino, eu acho que o STF livra a cara do Lula e eu acho que não vai ter greve. Acho que não também, acho que não vai ter greve, mas ela tá com um discurso mais pesado do que do ano passado. Mais duro, né? Mais duro. A gente sabe, Caio, a categoria pediu 12%, a gente sabe que é um índice impraticável realmente. A categoria pede lá em cima para poder negociar, mas também 2,89% é bem baixo esse índice, né? Então vai dar uma discussão aí, mas acho que não entra em greve, não. Cara, eu acho que eu já participei de mesa de negociação. Eu acho que a chave fundamental é o diálogo. Diálogo, a transparência, né, das duas partes, aliás, das três partes ou de todas as partes, dependendo da negociação, mas principalmente entre prefeitura e servidor e os órgãos que o representam, como Sindicel, Sindiguarda, a APOESP. Eu acho que tem que ter transparência, tem que ter clareza. Infelizmente, eu acho que o prefeito não consegue cumprir com todo o reajuste, ele não consegue cumprir com toda a pauta de reivindicações, que não é só a questão financeira, mas tudo isso pode ser planejado, pode ser negociado, pode ser programado ao longo do ano. Eu acho que a vontade de qualquer prefeito, não só do Mário Botion, não estou fazendo defesa a ele aqui, mas acho que qualquer prefeito é que o servidor tenha uma ótima remuneração, seja reconhecido, seja valorizado, tenha os benefícios para trabalhar melhor e prestar um serviço melhor para a população. Mas o caixa não é elástico, né? Você não consegue fazer dinheiro na prefeitura do jeito que a gente gostaria, né? Do jeito que um prefeito, que um político quer. Então, tem as restrições orçamentárias, mas para chegar num bom acordo, o diálogo, a paciência, a transparência são fundamentais. Eu acho que é uma repetição de anos e anos. É a mesma coisa. O prefeito oferece tanto, o trabalhador quer mais. Mais do mesmo. Para dar discussão, para dar... Assim, ela, claro... O trabalhador pede lá em cima, o prefeito oferece lá embaixo no meio termo. E aí ela falou, ela foi clara, né? Estamos em estado de greve, isso é obrigatório pela Constituição. Todo servidor público, qualquer categoria que seja, tem que anunciar 72 horas antes, senão ele não pode fazer greve. Então, eventualmente, se eles resolverem fazer greve, tem que anunciar já, né? Então, o que ela quer dizer é o seguinte: pode ser que daqui 72 horas estaremos em greve.
É uma forma de pressão, né? É para cumprir, inclusive, o que pede, né? E é muita gente, negociação. né? A prefeitura é o maior empregador do município. Tem quase 7 mil funcionários. Pois é. Que empresa hoje no Brasil tem quase 7 mil funcionários? Só grandes multinacionais, não é verdade? Limeira, quem tem 7 mil funcionários? Só a prefeitura. Só a prefeitura. Só a prefeitura. Tayla, o aspecto negativo disso, a gente nem entra no mérito da questão se é justo ou não. Eu acho que é justo. O reajuste é justo. É que quem sofre numa eventual greve é o contribuinte, né? É o cidadão que fica sem os serviços. Com certeza, né? Serviços públicos como creches, escolas, os postos municipais, pronto atendimentos, tudo para quando há uma greve. Mas eu acho, Caio, que a categoria não vai aderir com tanto peso, não. No ano passado também a Eunice protocolou o estado de greve, o sindicato protocolou, enfim, e não houve adesão da categoria e no fim acabou miando aí o movimento. Mas também acho que menos de 3%, que é esse índice proposto pela prefeitura, é muito baixo. Talvez dê para melhorar e eu acho principalmente que o que irritou o sindicato foi o tom, talvez, utilizado pela prefeitura nessa mesa de negociação. A prefeitura mandou até um release à imprensa, enfim, comunicando o índice que foi proposto pelo executivo e disse o seguinte nesse release, olha, e aqui em Limeira é uma das únicas prefeituras que não está atrasando salários de servidores e não deixa de pagar. Mas isso é obrigação, justamente. Posso fazer então uma não é um pergunta? mérito para a prefeitura. Posso fazer uma pergunta? Vocês que são repórteres, além de serem jornalistas, né? Vocês também fazem o papel de repórter, devem saber muito melhor que eu, por exemplo, quanto tem sido a negociação dos trabalhadores da iniciativa privada. Em cima disso, em cima do que diz o Carlos Alberto, o Luciano, que nos acompanha no São Cristóvão, diz o seguinte: boa tarde, Caio. Boa tarde a toda a turma. Todo ano a mesma história. Greve no serviço público. Acho que tem direito de lutar pelos seus direitos. Mas trabalho na iniciativa privada e a dificuldade que temos para uma greve é gigante. O serviço público, da noite para o dia, já vira a cidade ou o país, já pode virar o país de ponta cabeça ou a cidade de ponta cabeça. Pois é o que eu acabei de falar agora. E quanto tem sido, por exemplo, os metalúrgicos, quanto tem sido, por exemplo, os petroviários, quanto tem sido a negociação das outras categorias? Não tem passado mais do que isso, não. 3, 3,5, 2,5, depende da categoria. Um ouvinte que não se identifica diz o seguinte: na empresa onde trabalho, ano passado me deram 1,78 de aumento. Pois é. Aí ele cita aqui o IBGE. Para mim foi a maior manipulação. Na verdade, o IBGE não apresenta dados da inflação, né? São outros dados apresentados pelo IBGE, né? A inflação é medida pela FIPE, né? Mas a inflação do ano passado ficou em 3%. Se esse nosso ouvinte, ou seguidor, ou fã, ou espectador que se manifesta aqui, sem citar o nome, se refere ao aumento dado no ano passado, foi menor. Se ele recebeu esse ano, foi menor do que a inflação do ano passado, e se recebeu no ano passado, foi menor ainda do que a inflação no ano anterior, né? Não, nesse caso, Caio, só vou fazer uma correção, o IBGE faz sim, ele tem os levantamentos dos índices de inflação. Agora, a FIPE tem outros índices também para compor. Mas tem INPC, IPCA, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, a FIPE tem outros índices que ela mede também. Mas o que importa, até vi uma notícia de janeiro desse ano, que o aumento real do Brasil, em comparação com outros países do mundo, foi maior, quase o dobro do aumento real, que é o reajuste que você tem menos a inflação. É quanto seu salário realmente cresceu. Aqui no Brasil foi em média, de todas as categorias, não estou falando aqui só de poder público, de 3,3%. É mais alto que o padrão mundial, a média mundial, que foi de 1,5%. Então, o que vai dar, no final das contas, de 0,4% a 0,5% de ganho real do salário do trabalhador, em média. Então, teve trabalhador que não teve ganho real nenhum e teve trabalhador que teve um pouco mais. Mas, na média, 0,4%, descontando a inflação. Bom, no Facebook há um perfil Sindiguarda. Segundo o portal da Transparência, a Prefeitura arrecadou 13% a mais do que no ano passado. Portanto, cerca de 7 milhões de reais a mais. Então, ela pode sim melhorar e muito as propostas que são apresentadas aos trabalhadores. E a Patrícia Iglesias, que é prima do Júlio Iglesias e que é prima e segundo grau do Henrique Iglesias, diz aqui que na construção civil o índice de reajuste foi de 4%, esse mais
alinhado com o índice da inflação. Aliás, um pouquinho mais que a inflação. Nani, o Caio, pois não. Só desculpa, o Sindiguarda aí, ele tem razão em partes, né? Mas é preciso tomar cuidado com esse tipo de visão, porque isso, na verdade, o aumento da arrecadação foi por causa das negociações de dívidas anteriores que podem ter sido... Não sei, não Carlos, podem ser computadas aumento, na receita da prefeitura. Não sei qual é a razão do aumento da receita, mas a prefeitura também não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, né? Tudo subiu, né? Para resumir, não foi só a arrecadação da prefeitura, tudo subiu. Então, os custos... E outra coisa, meu amigo, o Mário Botion aumentou o número de comissionados e aumentou o número de cargos com gratificação. Então, ficou mais cara a prefeitura. Nós temos uma observação aí de um ouvinte sobre o fato do ministro do STF não necessariamente ser advogado ou juiz, não é? Então, o Pablo Biasotto está acompanhando o programa, ele está dizendo, nos ajudando aqui com o debate, disse o seguinte, olha, já teve um médico ministro no STF, foi em 1893... Cândido Barata Ribeiro. Ele falou, foi ministro por aproximadamente 1 ano. Depois o Senado, em uma sessão secreta, julgou que ele não tinha notável saber jurídico. Então, na sequência, ele deixou o cargo. Para finalizar esse bloco, o Alexandre Rodrigues diz o seguinte, Caio, eu errei. A Dilma não recebe 65 mil por mês, recebe 68 mil por mês. E a fonte é da professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial. Nós voltamos na sequência. 1h25, até já. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Especiais da Casa, na Casas Bahia. São ofertas, descontos e parcelas especiais que só a Casas Bahia pode fazer. É muito preço baixo nas lojas e no site. E olha esta oferta especial da casa. É uma Smart TV 32 com acesso à internet por apenas R$ 1.099. É só R$ 1.099. Em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. E você ainda pode comprar no site e retirar na loja pelo Retira Rápido. Garanta já a sua. Aproveite. Especiais da Casa é na Casas Bahia. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Educadora. Via Sacra 2018, a maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Limeira. Neste domingo, dia 25, no Parque Novo Mundo, em frente à paróquia Menino Jesus, às 8 da noite, como parte do processo de descentralização da cultura. E dias 30 e 31, sexta e sábado, na Gruta da Paz, na Praça Toledo Barros, às 8 da noite. Via Sacra 2018, a maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Limeira. Dia 25, no Parque Novo Mundo,
Agosto, dias 30 e 31, na Praça Toledo Barros. Realização Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira. Colchão mole quilo 17,85. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo 5,75. A 100 sem osso quilo 11,95. Bisteca suína quilo 7,85. Pagando com o cartão Savenhago 7,40. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Avenida Doutor Lauro Correia da Silva 4005. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta. Carlos Alberto, tem uma para você aqui. Quero a sua análise. Mensagem de voz pelo WhatsApp da Educadora 992225124. Todos à mesa? Eu tô com o Carlinho, mais ou menos nessa linha. Acho que nem devia condenar o Lula, porque a gente passa menos raiva. Porque se condenar, ele não fica 6 meses preso. Vem um Gilmar Mendes da vida e libera ele. Aí o brasileiro fica mais revoltado ainda. Então deixa... Não queria, mas deixa do jeito que tá, mesmo que a raiva é menor. Porque se condenar, ele não fica 6 meses preso. Vem um Gilmar Mendes da vida e libera ele. Aí o brasileiro fica mais revoltado ainda. Então deixa... Não queria, mas deixa do jeito que tá, mesmo que a raiva é menor. Porque se condenar, ele não fica 6 meses preso. Vem um Gilmar Mendes da vida e libera ele. Aí o brasileiro fica mais revoltado ainda. Então deixa... Não queria, mas deixa do jeito que tá, mesmo que a raiva é menor. Carlos Alberto. Não foi bem isso que eu disse, né? Então, eu acho que tem que condenar, porque senão a gente... Olha, o que eu vou falar, não? Se o cara condena, ele, né, diz que se condena, vão tirar, eu acho que ele até tem uma certa razão, porque a gente tem visto casos e mais casos aí, de cara que não para na cadeia. Suzane von Richthofen vai sair já da cadeia, Elise Matsunaga também. Os irmãos Cravinho, que mataram... Olha, os pais da Elise, deixa eu falar uma coisa aqui. Já estão em liberdade. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer o papel de advogado daqueles que fazem bobagem e que colaboram com a corrupção. Mas no processo da Lava Jato, se você fizer uma análise linear de todos os envolvidos, você vai ver, por exemplo, que todos os empresários do setor privado são muito mais condenados do que os políticos. E os políticos, além de serem condenados com penas menores, acabam tendo liberdade muito antes da iniciativa privada. Político livra a cara de político. Então. Limeira Rádio Táxi. Precisou de táxi? Ligue para Limeira Rádio Táxi 0800 777 2996. A ligação é de graça. Pelo WhatsApp, você manda mensagem ou se comunica com a Limeira Rádio Táxi pelo 997692996. Limeira Rádio Táxi, certeza de que você vai chegar. Baixe o aplicativo da Limeira Rádio Táxi na lojinha do seu celular. Você define o itinerário, o motorista que vai te levar e o preço, o valor da tarifa, o preço da viagem. A Limeira Rádio Táxi tem as menores tarifas, atende particular e também empresas. Compare e comprove. Limeira Rádio Táxi, certeza de que você vai chegar. A Ecology Glass é uma empresa especializada no tratamento e no armazenamento de um bem muito precioso, a água. A Ecology Glass projeta reservatórios para captação de água. Atenção, está lançando a cisterna Slim, que cabe em qualquer canto da casa, não requer grandes obras, harmoniza com qualquer ambiente, aceita pintura e grafiato, é garantia de economia na conta d'água.
você passa a usar a água da cisterna para descarga, lavagem de carros, do quintal, da calçada. Confira essa novidade da Ecology Glass, que vai ajudá-la a economizar. Todo mundo precisa economizar, todos nós precisamos economizar. Use água com consciência com a Ecology Glass. 3039 4019. 3039 4019. Meus amigos, eu queria comentar aqui com vocês o nó tático. Eu sei que o Bruno não gosta de futebol, a Tayla também acompanha à distância, o Carlos Alberto um pouco mais de perto, agora que o time dele, o Palmeiras, tem ido muito bem. A Nani também não é muito afeita ao futebol, mas nó tático do prefeito Adnan Hortolã no prefeito de Limeira, Mário Botion. Eu confesso, eu não sei vocês, que eu não consigo entender o fato do prefeito de Limeira ter convocado uma coletiva. Tá bem, foi uma coletiva em conjunto, mas na sede da prefeitura de Limeira, para dizer que com o dinheiro da Receita, e eu me informei sobre a Receita, são cerca de R$500 mil mês o faturamento, entre 400 e 500 mil reais mês. Aquela estrada fatura bruto, o pedágio, naturalmente, a estrada, o pedágio, a praça de pedágio, 6 milhões por ano, um pouco mais, um pouco menos de 6 milhões por ano. E sobra líquido daquele valor, algo em torno de 3 milhões, que a prefeitura de Limeira usa. Quando eu estou falando de 3 milhões por ano, eu estou falando de algo em torno de 150 mil por mês. Perdão, 250 mil por mês. Com esses 250 mil reais por mês que a prefeitura de Limeira tem de sobra do pedágio de Cordeirópolis, ela tapa buraco no anel viário e em outras ruas da cidade. É essa a destinação do buraco. Então sobra, do buraco não, do dinheiro, é tapar buraco. Sobra 250 mil reais por mês do pedágio. Mas acontece que fizeram uma coletiva no gabinete do prefeito de Limeira para anunciar benfeitorias em Cordeirópolis. Quem conseguiu a alça que precisava e a rotatória que precisava foi o prefeito de Cordeirópolis, que disse o seguinte: se o prefeito de Limeira não entrar em acordo comigo, eu coloco o caso na justiça, eu processo Limeira. Ou então eu construo uma nova praça de pedágio, porque toda a receita da rodovia que liga Limeira a Cordeirópolis fica com Limeira. Então, o Adnan Hortolã, não bastasse o recente carnaval de Cordeirópolis, que deu um baile no carnaval de Limeira, o Adnan Hortolã conseguiu dar um nó tático no prefeito de Limeira e ainda anunciar isso dentro do gabinete do prefeito de Limeira, com coletiva convocada pelo prefeito de Limeira. Bom, pois é, o caso é amplo, vou tentar resumir da forma mais simples possível. Eu acho que qualquer melhoria que for feita nessa rodovia, e principalmente quando se fala em duplicação, deveria sair da iniciativa privada. Só que isso vai ter um custo, né? Com o que é cobrado hoje de pedágio, não é suficiente para todas as desapropriações que têm que ser feitas, todas as obras que têm que ser feitas. A implosão daquela rocha que há, e ninguém, né? No meio do caminho. Nenhuma empresa vai assumir uma concessão por, normalmente, contrato desse tipo de 30 anos, se não tiver retorno. Então, ela faz as obras, faz tudo o que tiver que ser feito, do jeito que for licitado. Só que ela tem que ter uma remuneração por isso. Quem que vai pagar essa remuneração? Limeira, Cordeirópolis ou quem passa pela rodovia e paga o pedágio? Normalmente é baseado em quem paga o pedágio. Pelo valor de hoje, né, que só quem vai de Limeira a Cordeirópolis que recolhe, não dá para pagar, não dá para fazer, dá para malemar fazer a conservação da rodovia, né? E ainda assim, uma parte desse recurso é usada para, como o Caio acabou de dizer, para o anel viário, para qualquer rua da nossa cidade. Isso foi um acordo, foi uma lei de muito tempo e faz muito tempo que vem sendo feito desse tipo. O prefeito Adnan realmente conseguiu essas duas rotatórias em Cordeirópolis, né? A maior parte da rodovia, inclusive, fica na cidade de Cordeirópolis. Essas duas rotatórias vão servir, vão melhorar, evidente que vão melhorar esses dois trechos, principalmente na entrada de Cordeirópolis, mas para o limeirense ou para Limeira, efetivamente, não muda nada. Não vai mudar absolutamente nada. E outra, uma coisa que eu realmente achei estranho, o prefeito anunciar que vai fazer estudo para a parceria.
Normalmente, quem faz estudo para a parceria é quem está... O prefeito pode fazer um chamamento. E para isso, já teve quase 1 ano e meio para fazer um chamamento de alguém interessado em assumir uma concessão nessa rodovia. Né? E normalmente, quem faz estudo de viabilidade com o projeto que pode nortear um edital para concorrência, né, dentro do contexto de parceria público-privada do jeito que tem que ser, é quem tem interesse. Vamos citar aqui um exemplo da Autoban, a CCR tem interesse nesse trecho. Ela vai apresentar para o prefeito um projeto, fala, olha, eu consigo duplicar, consigo melhorar, consigo fazer isso, mas eu quero um pedágio de tanto, de R$5, por exemplo. Se tiver alguma outra que consegue fazer a mesma coisa cobrando menos, ela ganha. Né? A que cobrar menos ganha. Mas tem que fechar a conta, Bruno. É assim que funciona. É fundamental, tem que fechar a conta. E para duplicar, sem investimento de dinheiro público, só com investimento privado, vai ter um pedágio alto ali. Não tem outra alternativa. Eu tenho informações que grandes consórcios não se interessam pela Limeira Cordeirópolis. Ela é curta, é um trecho muito pequeno e o faturamento é baixíssimo, 6 milhões por ano. É um faturamento muito baixo. Então, grandes consórcios... O custo também é baixo, hein? Então, isso que eu ia falar, mas como ela é curta também, não carece de tanto. Mas nós não estamos falando dos custos de operação, nós estamos falando de uma concessionária que duplique a rodovia, que imploda aquela pedra gigante. Mas duplicação não vai ser feito mesmo. Que faça. Então... Não vai. Não vai mesmo. Sabe por quê? Não vai ser feita mesmo. A própria... Então, nós vamos crucificar, como nós crucificamos o prefeito anterior, e do prefeito atual nós não vamos cobrar nada, até porque quem mais cobrava, o facebookeiro que mais cobrava, hoje está empregado na prefeitura. Então muda o prefeito, muda o tom da cobrança. O que eu quero dizer é o seguinte, as empresas da iniciativa privada, nenhuma delas vai ser louca de falar assim, eu vou pegar essa estrada e vou duplicar. Isso não acontece. Não, desde que o pedágio pague. O pedágio hoje é quanto? R$2 vai passar para hoje. Mesmo que Por que a pessoa pega, Carlos Alberto, a Limeira Cordeirópolis? Para pagar menos pedágio. Não tem outra razão que explique. Né? Eu tenho que ir daqui... Quem paga menos pedágio? Eu tenho que ir daqui a Cordeirópolis. Quem paga menos pedágio? Quem paga? Todo mundo que passa. Não, os caminhões pedágio. Não. Os caminhões pagam igual. Mas o carro de passeio... Não, o carro de passeio é normal, porque é para atender as duas cidades aqui. O Carlos Alberto, quem vai daqui a Cordeirópolis opta pela Limeira Cordeirópolis para pagar menos pedágio. Mas quem vem do interior para cá, Caio, paga 0 de pedágio. Desvia do pedágio do 152 de Anhanguera. Ué, mas é o mesmo princípio. Quem não quer pagar pedágio, quem quer pagar menos pedágio, usa a Limeira Cordeirópolis. Porque é mais justo, porque ele usa só 12 quilômetros, ao contrário dos que pagam pedágio, por exemplo, na Anhanguera, na Bandeirantes, que usam 40 quilômetros. Eu não estou discutindo o que é mais justo e o que é menos justo. Não, estou dizendo o seguinte... que as pessoas só usam a Limeira Cordeirópolis... Era impossível. Porque o pedágio é mais barato. Não. Se o pedágio fosse mais caro, as pessoas iriam pela Anhanguera, que é uma rodovia melhor. Mas é impossível, Caio, porque o pedágio é proporcional à distância, à quilometragem que você usa. Mas eu não estou dizendo, Carlos Alberto, se é possível ou se é impossível. Eu estou dizendo que quem usa a Limeira Cordeirópolis usa porque quer, principalmente diariamente, usa porque quer pagar menos pedágio. Quem mora em Cordeirópolis e trabalha em Limeira, por exemplo, ou quem precisa ir a Cordeirópolis com frequência. As pessoas usam a Limeira Cordeirópolis para pagar menos pedágio. Aí digamos que haja concessão a tal PPP, parceria público-privada. O que vai acontecer? A tarifa vai subir. Então, a rodovia deixa de ter finalidade para essas pessoas que querem pagar menos. A imensa maioria das pessoas que trafegam pela Limeira Cordeirópolis só fazem isso, não é porque o caminho é mais curto. O caminho é mais curto, alguns quilômetros. Fazem isso para pagar menos pedágio. Aí assume uma concessionária e o pedágio vai ser igual ao da Anhanguera. Então o movimento naturalmente vai cair. Nem pode, Caio. Como não pode? Não pode, porque a extensão da estrada é 1/4 da extensão do pedágio da Bandeirantes na Anhanguera. Então, naturalmente... vai diminuir. Mas então, Caio, tudo tem que ser proporcional. O que o Carlinhos está querendo dizer é alguém que mora em Limeira. A pessoa não vai pegar a Anhanguera para ir para Cordeirópolis. Vou dar um exemplo ela aqui. vai pegar a Limeira Cordeirópolis. Vou dar um exemplo para você aqui. Depende de onde ela estiver. Vou dar um exemplo para você aqui. Quem está em Nova Odessa quer vir para Americana, ou quem está em Sumaré quer vir para Americana, não vai pagar R$8 de pedágio vindo pela Anhanguera, nem pela Bandeirante. Eles vão por dentro, naturalmente. E vão pagar os mesmos R$8. Porque quem paga os R$7,80, R$8 é para utilizar 40 quilômetros. Isso já é claro na regra da concessão da rodovia dos Bandeirantes. O raciocínio de vocês não é igual ao meu. Se eu sair de Cordeirópolis, se eu for ao Manjar do Marquês, se eu for voltar a Limeira, pagando a mesma tarifa, porque você não paga... Você vai para Cordeirópolis... Você não paga. Na Limeira Cordeirópolis você não paga de vir ao vir
vir de Cordeirópolis para cá, pagando a mesma tarifa, fui almoçar no Manjar do Marquês, ou jantar, eu vou voltar pela Anhanguera, se a tarifa for a mesma. Porque a Anhanguera é um pouco mais longe, mas é uma rodovia muito melhor, muito mais segura. Mas é impossível, Caio, porque você não consegue definir uma tarifa da Anhanguera por apenas 10 quilômetros, que é o tamanho Por da exemplo, extensão. olha só, Caio, o próprio Wesley está dizendo que quando ele vai para Araras, ele poderia ir pela Anhanguera, mas ele vai por Cordeirópolis. Para fugir do pedágio. Para fugir do pedágio da Anhanguera. Para fugir do pedágio. Quem foge do pedágio, e eu não estou reclamando de quem foge do pedágio, não é um problema meu. Se a pessoa não pode pagar mais... Você tem essa alternativa, você foge. Se a alternativa de pagar menos, ela faz o caminho que ela quiser. A única coisa que eu estou dizendo é que a Limeira-Cordeirópolis só tem o tráfego que tem porque o pedágio é mais barato. Porque se o pedágio fosse o mesmo da Anhanguera, o tráfego da Limeira-Cordeirópolis desabaria. Né? Porque eu tenho que pagar o mesmo que eu pago pela Limeira-Cordeirópolis, que eu pago pela Anhanguera, eu vou pela Anhanguera, mais seguro. É duplicado. Mas o que o Carlinhos está querendo dizer é que nunca na Limeira-Cordeirópolis o pedágio chegaria a esse valor da Anhanguera, porque são rodovias completamente distintas. Depende da porque o consórcio que compraria o direito de usar a rodovia teria que recuperar o investimento. Se for licitar, tiver um PPP, for licitado, tiver um vencedor para a duplicação da rodovia, não tem como o pedágio vai subir. Colocar uma tarifa menor do que ela é hoje. Faz o seguinte, me pra conta. Para duplicar, não, mas é só para manter, para deixar melhor, para melhorar, para fazer algumas melhorias. Eu duvido ainda que assim alguma vai aumentar empresa o faria olha, com a tarifa que é hoje ou menor, porque a conta não fecha. Não, é simples. Fala para mim uma estrada de todas as que estão pedagiadas em que o investimento da duplicação foi feita depois do pedágio. Nenhuma. Nem a Limeira Mojimirim. Fizeram a terceira faixa, exatamente, mas com tudo desapropriado. Mas a Limeira Cordeirópolis tem um TAC assinado. Por quem? Termo de ajustamento de conduta. Por quem? Pelas duas prefeituras ou pela prefeitura de Limeira apenas? Eu não tenho detalhes. Não, foi na época do Zovico que foi assinado esse TAC, né? Foi o Zovico. O que diz esse TAC? Mas, ô Caio... Que a rodovia tem de ser duplicada. Não, mas esse TAC, ele foi assinado com o Ministério Público, daí ele foi para o Conselho do Ministério Público, eu acho que o TAC foi suspenso. Duplicada por quem? Pelas prefeituras, é isso que eu falo pra você. Nenhuma empresa vai ser maluca de assumir o pedágio no preço que tá e duplicar ela. E nenhuma prefeitura, Carlos Alberto, nem a de Limeira, nem a de Cordeirópolis, vai duplicar e depois entregar à iniciativa privada. Mas é o que se faz no Brasil todo. Lógico que não deveria fazer, mas é o que se fez, o que se tem feito. Não, o que se fez algumas vezes, na maioria das vezes. Mas o TAC não avançou, viu, Caio? Não avançou esse TAC que foi feito, assinado lá pelo Zovico. Ele não avançou. Eu estou pegando mais informações aqui, eu até fiz uma matéria sobre isso, mas não avançou. O que eu quero dizer também é que o município de Limeira não vai duplicar a rodovia e nem o município de Cordeirópolis para depois conceder a iniciativa privada. Caio, nenhuma das prefeituras tem caixa. Caio, a gente tem que pensar o seguinte. E se essa duplicação for feita, sabe o que vai acontecer? Vai ter praça de pedágio na ida e na volta para o município de Limeira recuperar esse investimento. Você sabe por que não tem? Porque o valor que seria cobrado não dava para bancar dois custos de ter funcionário cobrando na ida e na volta. Por isso que resolveram fazer um sentido só, para diminuir a mão de obra. Claro, Caio, claro, Caio. Vamos pôr a mão na consciência, vai. Tem 3 cabines de pedágio, Carlos Alberto. É do couro que sai a correia. Tem 3 cabines de pedágio, sobram 3 milhões por ano. Como é que não tem dinheiro para bancar funcionários do outro lado, Carlos Não é questão de bancar ou não, é questão de ser racional, de ser econômico. Não, desculpa, isso é coisa de engenharia. Mas quem não está sendo racional nesse caso é você, porque como é que dá lucro, a rodovia dá lucro, ela tem um faturamento pequeno e ela dá um lucro pequeno. Esse lucro é usado só por Limeira, não é usado por Cordeirópolis, esse lucro vai para o tapa-buraco. Não, peraí, não é assim. Como não é que é só usado por Limeira. Limeira é responsável pela manutenção dos 12 quilômetros. De toda a extensão. Toda a extensão, não tem essa. O que Cordeirópolis vai fazer com dinheiro se ela não faz nada? Se ela não varre um canteiro sequer? Bem. Aí o prefeito de Cordeirópolis chegou pro prefeito de Limeira e disse é jogada política, você conhece bem onde não, lógico, a esperteza eu quero uma rotatória, eu quero uma alça aqui em Cordeirópolis. Que é benefício da estrada, nada mais justo que ser bancado pelo pedágio, Caio. É natural. Benefício da estrada é iluminar a estrada, benefício da estrada é criar lugar que tem acidente, o que ele está pedindo é para fazer uma rotatória na entrada de Cordeirópolis. Pois é, que é perigoso. Na entrada da cidade. Você já passou ali 5 horas da tarde para ver o movimento que é ali. As pessoas fugindo do pedágio, elas enchem a...
eu acho que a discussão, o que o Caio está querendo dizer é o seguinte, Caio, eu não vejo problema nenhum o prefeito fazer uma obra, já que a arrecadação do pedágio é de Limeira, e fazer uma obra para Cordeirópolis. O que eu acho que você está querendo dizer é o seguinte, que o prefeito não anuncia nada para Limeira, quando vai anuncia algo que é para Cordeirópolis. Exatamente, anuncia com pompa e circunstância um acordo que não vai beneficiar Concordo Limeira, com você, mas essa obra da Limeira Cordeirópolis tem que ser feita por Limeira. É isso que o Carlinhos está querendo dizer e eu também concordo. Que a gestão da rodovia de Limeira. O pedágio fica com Limeira. O maior trecho da rodovia. Eu concordo com você quando ele faz uma coletiva e não anuncia nada para Limeira, mas nesse caso teria que ser feito pela Prefeitura de Limeira. O prefeito Paulo Radich duplicou o trecho grande. O dinheiro fica com Limeira. E Limeira ainda usa um pouco desse, entre aspas, lucro que o Caio citou para melhorias não só na rodovia, mas dentro da cidade. Então, o prefeito, a Dinan, deve ter argumentado algo nesse sentido. Falou, pera um pouquinho, pega esse lucro aí e faz a melhoria aqui na minha parte também. E vamos colocar a mão na consciência. Então não vejo problema ele fazer. Aí quando ele consegue o intento dele, o prefeito de Cordeirópolis consegue o seu intento, o prefeito de Limeira convoca uma coletiva para anunciar que vai com o dinheiro do pedágio, que ficaria só em Limeira, porque Limeira também faz a manutenção da rodovia, ficaria só em Limeira. Com esse dinheiro, ele vai construir obras em Cordeirópolis e convoca uma coletiva para anunciar isso. Eu tô ficando louco? Caio, vocês acham normal isso? Vamos pensar. Vocês acham normal? A única coisa que fez foi reformar a gruta, né, como quase todos os prefeitos da história fizeram, e transformar uma praça numa rotatória. Não tem o que mostrar, não fez nada, não tem absolutamente nada de novo em obras públicas. Então, diziam na outra gestão, né, algum factoide ele tem que criar, ele tem que tentar construir uma agenda positiva, mas nesse caso... E aí ele vai inaugurar a obra também lá em Cordeirópolis, vai colocar no Facebook, vai colocar no Instagram... Estou aqui, prefeito de Limeira, estou aqui inaugurando uma obra em Cordeirópolis. Do jeito que andam as coisas. Usar as redes sociais também para isso? Não descarto essa possibilidade. Agora, você mudou o foco da conversa e nesse sentido, até entendo que você está com razão. Você mudou o foco, né? Você está falando de discurso político, de colocar bandinha para inaugurar a obra. Isso é um outro problema. O que eu estava me referindo era a questão de utilização do recurso para fazer a manutenção da própria estrada. Sim. Se você pensar, por exemplo, desde a época do Silvio Félix, passando pelo Zovico, passando pelo Paulo Radich, as melhorias na Limeira Cordeirópolis, no trecho de Limeira, são muito grandes. Por que não? Existe hoje uma duplicação de um bom trecho, por exemplo, da rotatória da Limeira Cordeirópolis com o anel viário até o pedágio. Um bom pedaço bancado pela iniciativa privada. E um bom pedaço bancado pela prefeitura também. Ué, é que se... não foi só o dinheiro do pedágio que foi Mas eu vou fazer, Carlos Alberto, sei, perguntas objetivas a você e ao Bruno. A receita do pedágio da Limeira Cordeirópolis fica com qual município? Limeira, muito bem. Com a receita, o que faz a Prefeitura de Limeira? Em rápidas palavras, basicamente. Dá um tapa na rodovia, cuida, faz o basicão da manutenção e usa o resto no anel viário e em outras vias do município. Você concorda com isso? Sim, porque são pontos de fuga do pedágio, de quem quer fugir do pedágio. Da rodovia em Anguera, por exemplo, que passa pelo anel viário arrebentando o anel viário. Exatamente. Então, nada Os mais justo que são proibidos. Nada mais justo que esse dinheiro seja aplicado na conservação do anel viário. Nós citamos aqui. Muito bem. Que dinheiro é que vai bancar a construção dessa rotatória e dessa alça lá em Cordeirópolis? Eu não vi os termos do acordo, mas eu acho que o dinheiro do pedágio. Não, que dinheiro que vai... É o dinheiro da prefeitura. Por favor, deixa eu terminar o raciocínio. Que dinheiro que vai bancar essas obras, Carlos Alberto? É o dinheiro do pedágio para a manutenção da própria estrada, Caio. As rotatórias que se referem a esse assunto são dentro da própria rodovia. Muito bem. Quer dizer, o pessoal chama de rodovia, desculpa. Isso não é rodovia, isso é uma estrada vicinal, chama SPV 17. Né? É dentro da SPV 17. Então, nada mais justo que se faça alguma obra também em benefício de Cordeirópolis. Ué, só a Limeira que pode ser beneficiada com Todos os meses, a Prefeitura de Limeira usa 250, 300 ou 200 mil reais para obras viárias aqui em Limeira e para a conservação da rodovia. Com que dinheiro ela vai construir a rotatória e a alça lá em Cordeirópolis? Com o dinheiro do pedágio da rodovia. Com esse mesmo dinheiro. Sim. Com esse mesmo dinheiro. O que acontece na prática... O que acontece na prática é que essa obra vai consumir o lucro do pedágio. Ah, mas é temporário. É temporário, mas ela vai consumir o lucro do pedágio. Enquanto a obra for feita, não vai ter dinheiro, esse dinheiro a mais que entra, para o tapa-buraco aqui em Limeira.
É um raciocínio lógico, Caio. Na verdade, sei dizer números para isso, né? E não sei. Na verdade, quando houve a CPI lá da Limeira Corderópolis, isso lá na gestão do Radich, os vereadores bateram nessa tecla de que a arrecadação deveria ser usada apenas na rodovia para melhoria. Só que ocorre, é um argumento justo da prefeitura, justamente a questão dos pontos de fuga. As pessoas vêm de outros municípios, passam pelo anuviário, estragam o asfalto e a prefeitura tem que arrumar. Então, é justo que parte da arrecadação seja investida na cidade. Realmente, com uma obra em Cordeirópolis, isso prejudica esse investimento. Acho que Limeira é o caminho de fuga do pedágio, né? Claro. As pessoas fogem passando pelo anel viário de outras cidades que vêm caminhões, enfim, veículos pesados. Se ele usar o dinheiro integral, esse dinheiro que era investido na cidade vai ficar para a obra em Cordeirópolis. Exemplo? Sim. Posso dar um outro exemplo? Eu não estou dizendo que toda a verba do tapa-buraco vai para isso. Eu estou dizendo que uma parte da verba do tapa-buraco, que era um extra dessa arrecadação, terá de ser usada na obra para Cordeirópolis. E aí vai faltar esse dinheiro extra no tapa-buraco. Posso dar outro exemplo para vocês? Já que nós estamos polemizando esse assunto, eu não sei se vocês sabem, mas a rodovia não vicinal, a SP-147, que é a rodovia Limeira-Piracicaba, é a rodovia Limeira-Mojimirim, ela nasce lá no sul de Minas e termina aqui no noroeste de São Paulo. Desculpa, no sudeste de São Paulo. Limeira fica no meio dela, né? Limeira corta. E você sabe que existe um hiato, todo mundo sabe o que é um hiato? Um espaço. Que é um espaço interno dentro de Limeira, que é do trevo da Limeira-Mojimirim, na Anhanguera, com o trevo da Limeira-Piracicaba lá na rotatória do Posto Três Avenidas, em que faz parte da SP-147 e a cobrança do pedágio, tanto na Praça de Engenheiro Coelho quanto na Praça de Iracemápolis, teria que bancar toda a manutenção do trecho do anel viário que é utilizado pelos caminhões que passam pela rodovia. E isso não acontece, Limeira banca sozinha essa despesa. Limeira banca sozinha essa despesa. Agora, nós estamos num período, inclusive, de renovação das concessões, tanto da Autoban quanto a Intervias. É este ano que nós vamos ter que ter, agora, como eu poderia dizer, pulso firme para se negociar esse assunto também. Porque existe uma grande quantidade de caminhões que saem aqui de Mojimirim, vão para Piracicaba, estragam o anel viário de Limeira e as concessionárias, tanto a Autoban do lado de cá, só a Intervias, que explora tanto o pedágio de Engenheiro Coelho quanto de Iracemápolis, e não dão um centavo para a Prefeitura de Limeira, para manutenção do anel viário. Então está na hora de rever isso também. E isso tem que ser feito na negociação agora, que é por parte do governo do estado, e aí teria que ter um bom relacionamento entre a Prefeitura de Limeira com o governador do estado, para que isso fosse feito de maneira compensatória. Porque lá atrás, no primeiro contrato de concessão, Limeira marcou bobeira. Limeira passou tudo, inclusive muitas coisas que até hoje, né, o prefeito tem que correr atrás para liberar, tem que dar os pulos, né, na linguagem popular, para resolver, como acesso aqui na rodovia Bandeirantes, na rodovia Anhanguera. Bandeirantes não, mas na Anhanguera, alguns acessos que ficaram faltando para distrito industrial, para empresas, para uma série de coisas que não foram contempladas naquela época, nessa mesma época, e o problema ficou até hoje. Então, Carlinhos tem toda a razão. Essa revisão de contrato tem que ser muito bem fiscalizada pela Câmara de Limeira, pelo prefeito, pela população, e a interlocução, e aí entra, né, a questão da importância, por exemplo, de um deputado estadual para reivindicar esse tipo de coisa para Limeira, que vai ser muito importante. Outro dado, só para complementar meu raciocínio, eu não sei se vocês sabem, mas durante a negociação da Autoban para fazer, por exemplo, a manutenção da Anhanguera e da Bandeirantes, isso coisa lá de 20 e tantos anos atrás, que eu não lembro qual o ano certo, todas as prefeituras do trecho todo, desde São Paulo até Cordeirópolis, fizeram as suas reivindicações com trevos, com acessos, como o Bruno falou. Limeira não fez nenhuma, tanto que Limeira é a única cidade de toda a rodovia dos Bandeirantes que não tem um trevo de acesso para a cidade. Vocês sabiam disso? Ao contrário. O acesso cai na Limeira-Piracicaba, né? O acesso não é para Limeira. Eles utilizam o emprestado da rodovia Limeira-Piracicaba para acessar Limeira, porque não existe um trevo de acesso a Limeira pela rodovia dos Bandeirantes. Muito bem, 1h58. Eu só queria dizer que eu achei um nó tático, entendi como um nó tático dado pelo Adnan esperteza, Ottolano, claro, não tenha dúvida. E vamos aguardar o prefeito de Limeira, se é que ele vai concluir essa obra no seu primeiro mandato, tirando selfie, né? Fazendo selfie, tirando foto na obra lá em Cordeirópolis, que vai ser feita com o dinheiro do pedágio. 1h58, nós vamos apresentar agora o Limeira em 1 minuto.
E depois nós voltamos para cá sem o intervalo comercial, porque nós temos de encerrar o programa no oferecimento do Despachante Novo Mundo, do Café Kill, da Limeira Rádio Táxi, da Ecology Glass, também da Alecardo, Alexandre Ricardo e da Aguinaldo Eletrônica. 1h58. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Neste ano, os candidatos que farão o Enem terão 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática. Segundo o edital da prova, publicado hoje no Diário Oficial da União, os estudantes terão 5 horas para fazer a prova no segundo dia e 5 horas e meia no primeiro dia. Assim como em 2017, neste ano as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. A estrutura da prova também não mudou. No primeiro dia serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas, com duração de 5 horas e meia. E no segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática, com 5 horas de duração. As inscrições ocorrem do dia 7 de maio a 18 de maio deste ano. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Notícia. Duas em ponto, é hora de dizer adeus, não. É dizer até logo. Até amanhã, Tayla Ramos. Até amanhã, Caio. Até terça-feira que vem. Até Bruno. terça, uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, Caio. Camargo. Até quinta que vem, Até Carlos quinta. Alberto. Um abraço para todo mundo. Edmundo Silva vem aí colado com o programa. Colado sem intervalo comercial. Edmundo Silva vem aí para apresentar o seu programa. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.